Vereador Telmo Vieira participando aqui do blog do Mazzutti, um assunto que está rolando durante esta semana, que é ali aquela área que se criou uma pequena vila nas margens da RS 239, perto do Pardal, ali no final ou no início, como queiro da duplicação da RS 239. O Telmo falou, depois falou o Matheus Medler, que hoje é o coordenador de Defesa Civil, Paulo Pires de Mello, ex-presidente da Câmara, ex-coordenador da Defesa Civil, falou ontem também, e o Telmo quer deixar claro algumas situações aí. Telmo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem vai assistir a gente aí. Bom dia, Mazzutti. Bom dia aos ouvintes do blog do Mazzutti. É uma satisfação, Mazzutti. Te agradeço pelo espaço que tu nos dá de realmente a gente fazer alguns esclarecimentos referente às ações que nós temos enquanto agente político, né? Enquanto ser humano, enquanto cidadão taquarense. Bom, o que tu gostaria de deixar para os que estão assistindo, para os que estão ouvindo, dessa situação depois de que tu estiveste lá? Mazzutti, primeiramente é agradecer à população taquarense, aonde que eu fiz um vídeo na situação da 239, no qual se encontrava aquelas famílias totalmente temerárias, né? Famílias com crianças com deficiências, vivendo de uma forma irregular, como a gente sabe, né? Até colocando a sua vida em risco, porque estão ali debaixo daquela rede de alta tensão, mas é o lugar que eles, neste momento, que eles têm para acolher as suas famílias, né? Ali eu encontrei muitas pessoas, algumas empregadas e muitas desempregadas, mas eu encontrei o que mais me chocou, né? Foi as crianças, um número imenso de crianças, né? Crianças também com deficiência, também idosos, né? Pessoa vivendo numa situação de vulnerabilidade social assim arrebatadora, né? Uma coisa assim que realmente nos comove, né, Mazzutti? Eu quero então agradecer, né, posterior àquele vídeo, posterior à manifestação que fiz na segunda-feira, depois do ocorrido, né? Depois que aquelas pessoas tiveram no sábado a notificação que teriam 5 dias para deixar aquele local, né, sem ter nenhum direcionamento aonde colocar as suas famílias, onde acolher as suas famílias, né, Mazzutti? Então, estive ali na segunda-feira, fiz aquele vídeo, né, em contato com o pessoal, realmente para chamar a atenção da comunidade, esta a qual eu quero agradecer, reitero, imensamente, foi mais de 200 e tantos compartilhamentos na minha página sobre este assunto, né? Esse foi o vídeo que realmente várias pessoas visualizaram, tiveram empatia. O que eu noto neste momento é que nós temos pessoas de bom coração nesse município de Taquara, as pessoas do qual eu quero agradecer por este coração. E Mazzutti, agora, na minha página deu mais de 10 mil visualizações. Mazzutti, eu só tenho que agradecer, entendeu? E isso eu não faço como demagogia, como fui citado por vereador colega meu aqui na Câmara, né, no discurso dele, que é demagogia. Também foi citado pelo coordenador da Defesa Civil, que é demagogia. Sabe o que é a palavra demagogia? É quando a pessoa não tem coração, quando a pessoa não tem empatia, quando realmente ela não se coloca no lugar do outro. Porque quando a gente levanta essas bandeiras, Mazzutti, é porque a gente tem coração, a gente quer ver a justiça. E eu estou aqui, na verdade, como representante da população. Não vou dizer, foi uma pequena parcela da população que votou em mim, mas foi suficiente para me eleger. E eu agradeço a cada um dos meus eleitores por confiar em mim, porque através desses eleitores e através da oportunidade que Deus nos dá, que a gente consegue realmente mostrar o nosso coração, mostrar o porquê que nós estamos neste mundo, porquê que Deus nos dá vida para continuar, né, Mazzutti? Então, Mazzutti, eu quero fazer um pequeno relato, então, de toda essa situação ao qual eu tenho conhecimento, né? Estou vereador agora de terceiro mandato. Em 2012 me elegi juntamente com a hoje vereadora Cirlei, né?
aonde que o Beto Lemos também estava, hoje líder do governo, né, aqui na Câmara, também estava vereador comigo. O presidente da Câmara, a vereadora Adalberto Soares, também estava vereador comigo. O vereador Regis também estava vereador comigo. Então, a gente sabe, Mazzucchi, que Taquara sempre foi, não viu realmente a situação de fazer um programa habitacional, né? De realmente dar um amparo para aquelas pessoas que não têm condições, que vivem em estado de miséria. Nós temos aqui no município de Taquara pessoas que vivem no estado de miséria, sim, né? Mas nós temos políticas públicas também para que dê o desenvolvimento para essas pessoas, para que dê dignidade para essas pessoas. E é isso que nós queremos. Eu mesmo, Mazzucchi, propus vários encaminhamentos, não com aquela situação local lá, né, ao longo do meu mandato, mas vários encaminhamentos para que nós, através da assistência social, né, de trazer realmente recursos para que fosse implantado em políticas públicas. Eu mesmo, na época, ali em 2014, o deputado Lara estava secretário da pasta no Estado, da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, conseguia trazer recursos para Taquara. Através dele foi mais de 12 milhões, né? Também da mesma secretaria conseguia trazer recursos para a PAI. Então, Mazzucchi, o que o vereador faz? O vereador faz a sua vez, ele corre atrás de recursos, ele solicita ao executivo, mas ele não tem a caneta na mão. Ele não tem a caneta na mão. Se tivesse a caneta na mão, eu agiria conforme meu coração. Eu trabalharia realmente... Perdão, Mazzucchi. Pode falar. Eu trabalharia realmente com o intuito de tirar essas pessoas dessa condição a qual elas se encontram. E aquela situação ali, Mazzucchi, aquela situação ela foi crescendo e crescendo e crescendo, as pessoas realmente começam a se comunicar, lá tem um lugar onde que tu pode construir uma casa, e as pessoas vão, elas não têm outro recurso, elas não têm... Quantas famílias tem ali hoje? Mazzucchi, tem mais de 30 famílias ali, tem mais de 30 famílias, né? E agora, me reportando diretamente àquele assunto, Mazzucci, então, no sábado, né, Mazzucci, no sábado estive... no domingo eu recebi uma ligação, né, de pessoas que moram lá, me dizendo a situação que tinha acontecido na segunda-feira, né, que todo mundo, que hoje é sabido para a grande maioria da população, mas faço questão de reiterar, que a Defesa Civil, né, o coordenador da Defesa Civil, juntamente com a Brigada Militar e as polícias, né, estiveram lá fazendo a notificação, notificando aquelas pessoas para que elas deixassem o lugar, porque eles estão, na verdade, numa área irregular e estão realmente, de uma maneira, se colocando em risco ali embaixo da rede alta, né, colocando em risco as suas vidas. Mas, Mazzucchi, essas pessoas que receberam essa notificação, se a moeda ela sempre tem dois lados. Segundo o relato de como foi a ação do coordenador da Defesa Civil, ele na verdade, conforme a entrevista dele que eu acompanhei, ele só foi atender ao protocolo, a função dele, né? Atendeu a função dele. Eu não vi o coração na frente, eu não vi uma questão proativa antes na frente, de antecipar uma situação na qual as pessoas ficariam temerárias, ficariam horrorizadas, né? Não saberiam como fazer para ter um amparo do poder público, né? Se realmente, se quisesse naquele momento, realmente resguardar todas aquelas famílias, resguardar, que eu digo, resguardar a tranquilidade deles, coisas que eles já não estão tranquilos, mas resguardar aquele momento para que eles não entrassem em pavor, entendeu? Para que tinha uma senhora lá de 70 e poucos anos, uma vozinha que não sabia onde deixar seus netos, que eles estavam infartando quase, né? São situações assim horríveis que aquelas pessoas estavam passando depois que receberam essa notícia. Para onde que eu vou? Vou para a beira da faixa, mas já estão na beira da faixa, né? Então, Mazzucchi, eu falo que toda essa ação que foi feita, ela tem o protocolo, né? É da Defesa Civil, tudo certo, mas se sabe que aquela área ali é a área do Estado, né? A RGE
a RGE, na verdade, quantas construções já estão consolidadas debaixo de fios de alta tensão aqui no município de Taquara? Nós sabemos disso, de rede de alta tensão, nós sabemos disso, né? Mas para uns é um peso, para outros é outro peso, essa é a realidade. E possa ter quem me contradiga, mas a verdade ela é clara. A verdade ela é clara. Isso acontece no município de Taquara, acontece em todo o Brasil, acontece em todo o mundo, né? Se realmente a preocupação fosse em que aquelas pessoas desocupassem aquele lugar, mas realmente se pensasse nas famílias, se pensasse na vida daquelas crianças, a minha grande luta é pelas crianças, sim, mas é pelas crianças, porque nós temos que hoje preservar e dar realmente uma condição para que as nossas crianças, através da educação, através de políticas públicas, elas tenham um amparo, tenham uma guarita, principalmente aqueles que não têm condições, Mazzucchi. Sabe por quê? Porque o amanhã pertence a eles. E quando tu não dá condição para uma pessoa, tu não queira o melhor daquela pessoa depois. Mas quando tu realmente representa que o poder público e toda a sociedade tem empatia em te dar a mão, te ajudar, eu acho que muda lá na frente, né? Muda as coisas lá na frente. E nós temos que pensar no futuro, né? Mas só que essa semente ela tem que ser plantada no hoje. Então, Mazzucchi, toda essa situação que foi criada lá foi por causa de antecipar o movimento. Simplesmente foram com um viés, notificar aquelas pessoas para que desocupassem o lugar. A verdade foi essa, não tem outra verdade. Posterior, Mazzucchi, eu estar lá e conhecer e ver aquela realidade que aquelas pessoas estavam, eu estou dizendo de uma maneira temerária, apavoradas, onde que vai ficar minha família, onde que não vai ficar, para onde que eu vou, isso e aquilo. Quando nós pensamos, enquanto agente político, quando nós pensamos em políticas públicas, nós temos que ter igualdade de direito, e isso está na Constituição brasileira, no artigo 5º, está lá, igualdade de direito, indiferente de condição financeira de qualquer um. Mas as políticas públicas também elas estão estabelecidas para dar dignidade para as pessoas, para aquelas que infelizmente não tiveram a condição. Isso nós temos que prestar bem atenção. Nós vivemos em um Brasil de indiferenças, principalmente financeiras. Alguns Mazzucchi, as pessoas que comentaram na questão do vídeo ali, mas são comunistas, são petistas, é de esquerda, isso e aquilo. Não, Mazzucchi, acabou isso. Vamos deixar a política de lado, vamos deixar a questão partidária de lado, vamos pensar nas pessoas. Nós só temos uma vez para nós realmente ser seres humanos. É o momento que nós temos a nossa vida, é o momento que nós passamos por aqui. Né, Mazzucchi? Eu posso ter... muitos falam, mas tem uma fala bonita, mas não faz. Eu faço conforme a minha condição. Estou fazendo enquanto vereador, estou fazendo enquanto cidadão, estou fazendo enquanto ser humano. É isso que eu procuro fazer, Mazzucchi. Que pena que eu sempre peço a Deus em minhas orações que eu tenha o suficiente para o sustento de minha família e para estender a mão para aquelas pessoas que precisam. É isso que a gente tem que ter na vida, Mazzucchi. Esse foi o grande exemplo que Jesus nos deixou aqui. E eu sou evangélico, sim, Mazzucchi. O Estado é laico, mas eu sou evangélico, eu sou cristão. Eu penso e temos que pensar no cidadão, porque esse Covid-19 que vem para cá, essa pandemia, que ceifou vidas de pessoas que pareciam que viveram 100 anos, porque estavam com saúde, estavam tranquilos e foram tiradas, foram ceifadas. Então, quem somos nós? Nós não somos mais que ninguém, Mazzucchi. Neste mundo, um precisa do outro. Aquela pessoa que hoje está pedindo socorro, amanhã você pode pedir socorro para ela. É assim que funciona. É assim que funciona. Quem está acima de nós não está pisando nesse chão. E é só Deus que eu vejo. Aqui na Terra, um precisa do outro. Vereador Telmo, qual seria a solução imediata para aquelas famílias? Mazzucchi. Posterior, então, ao vídeo, eu entrei em contato com o secretário da Assistência Social, né? O qual foi bem prestativo, porque no dia seguinte eles estavam fazendo o que eu solicitei, fazendo o cadastro daquelas pessoas que lá estão. Porque é isso que falta, Mazzucchi. Tem que saber quantas famílias tem lá, qual a real situação que estão aquelas famílias, quantas crianças tem lá, quantas pessoas com deficiência tem lá, quantos idosos tem lá, a questão do desemprego.
A questão se elas estão cadastradas no cadastro único, Mazzuti, se elas têm realmente uma política pública que dá uma condição de dignidade para elas, Mazzuti. E isso nós temos assistência social, isso nós temos o CRAS, nós temos o CRES, entendeu, Mazzuti? E essas pessoas têm que estar cadastradas lá. Né? O município ele tem que ter essa visão, tem que saber o número de pessoas que estão passando por isso. Hoje nós estamos citando aquela situação, mas em nosso município tem tantas outras que estão desprovidas dessas políticas públicas. Então, Mazzuti, posterior a isso aí, então foi feito, está sendo encaminhado o cadastro único daquelas pessoas, né? Aonde que sim, Mazzuti, aí vai se ter uma previsão, aí que tá, vai se ter uma previsão de quantas pessoas e quantas famílias necessitarão do aluguel social. E o aluguel social é só uma condição esporádica, Mazzuti, periódica, que se dá. Porque a grande verdade desse município, e daí eu não volto lá só no governo Titinho, eu vou mais atrás ainda, não foi implantado realmente um programa de habitação no município de Taquara. Não foi visto isso. Entendeu, Mazzuti? Aquelas casinhas populares lá da empresa, foi para quem deveria ir, foi para quem se inscreveu ou foi para quem invadiu? Tá entendendo? Já começa assim. Lá no Habitar Brasil, também as casinhas populares. Olha a condição que está, as condições que as pessoas... Então, Mazzuti, eu tenho... Pois tivemos um pequeno problema aí, mas já estamos de volta. Telmo, tu falava sobre a questão do Habitar Brasil, das casinhas lá do bairro Empresa, da falta de um programa habitacional em Taquara. Mazzuti, é isso, é a falta dessas políticas públicas, né? Nós temos que pensar realmente num programa habitacional, né? Em 2013, Parobé fez a diferença, Igrejinha fez a diferença, né? Na construção. Taquara, infelizmente, pecou nisso, né? Pecou, e não podemos pecar, temos que parar com essa conversa de falar no antes, temos que falar no agora, Mazzuti. É por isso que Deus nos dá a oportunidade de nós continuarmos, Mazzuti, de nós estarmos na vez, Mazzuti. É para que realmente nós façamos a nossa parte, para que tudo aquilo que não foi feito seja feito. A questão, eu estava vereador e não fiz, pô, gente, vamos parar com isso aí. Aquele prefeito não fez, vamos parar com isso aí. Temos que fazer. O agora nós temos oportunidade de fazer porque estamos agora, né? O antes serve como realmente uma visão do que nós temos que fazer na frente para melhorar, né, Mazzuti? Então é essa condição que nós temos que ter, o resto é tudo. O resto sim é demagogia. Falar do passado, que o passado não fez, não vamos fazer agora, que isso? Vamos fazer agora porque Deus nos dá a oportunidade de nós estarmos vivos e estarmos realmente no exercício de nossa função. Então, nós podemos fazer, Mazzuti. É isso que eu me refiro, sabe? Então, Mazzuti, realmente essa é a minha pauta, essa é a minha luta, Mazzuti, entendeu? Em representar toda a população, mas realmente aquela que tiver aquela que tiver a menor condição, aquela que pede socorro, aquela que precisa realmente de uma atenção, essa aí nós temos que dar. Essa nós temos que dar, essa não podemos negar a nossa mão. Então, as políticas públicas têm que vir para desenvolver o cidadão, entendeu, Mazzuti? Porque só assim nós vamos ter a certeza. Ficamos sem som de novo aí com o Telmo. Bom, o Telmo falou que tem que haver políticas públicas, tem que haver um projeto habitacional. Mais alguma questão que tu queira falar, Telmo? Mazzuti, a minha fala sobre esse assunto, que não estou nessa luta sozinha, né? Fiquei feliz ontem em visitar o CRAS, né? Na qual encontrei com as coordenadoras, a Caroline, como também a Débora Coelho, né? Então a gente sabe de um trabalho que está sendo feito para realmente dar um amparo para quem precisa neste momento. Vou ter uma outra conversa no dia de hoje ainda, na assistência social, com o secretário
com o secretário da Ciência Social, porque nós devemos realmente, antes de notificar as pessoas, saber quem nós estamos notificando, né? A Defesa Civil realmente ela não foi proativa. Ela foi proativa na questão de simplesmente, que também já parte de um princípio da ação deles, de notificar as pessoas, mas na questão que antes deveria ter, em conjunto com as secretarias de assistência social, ter realmente cadastrado, ter sabido qual que é a condição daquelas pessoas, quantas famílias têm. Então, é todo um cronograma de ações que tem que ser feito antes de uma atitude mais contundente, Mazzutti. Então, nós devemos ser proativos. Proativos é a antecipação de tudo aquilo que ali na frente pode surtir um resultado negativo, né? Então, e demais, Mazzutti, e demais, nós estamos em pleno trabalho, né, em nosso mandato, que meu mandato é o mandato do povo, é o nosso mandato, né, onde que estamos em pleno trabalho de realmente ver as questões que realmente vão elevar Taquara para um patamar de desenvolvimento. Quero parabenizar o Executivo Municipal por todos os encaminhamentos, quero parabenizar as secretarias de saúde, né? Tanto é, Mazzutti, que eu fiz uma indicação para a Câmara aqui, né? Para a mesa diretora, para que confeccionasse certificado de honra ao mérito a todo profissional da saúde. Se é pouco, né, Mazzutti, se é pouco, isso com certeza é pouco, mas isso realmente é uma demonstração de toda a nossa valorização a esses profissionais da saúde, né, Mazzutti, que hoje se tornou evidente a necessidade que nós temos realmente desses profissionais. Os profissionais têm que ser valorizados tanto emocionalmente como também financeiramente, né? Tem que receber os salários dignos. Tanto é que também apresentei uma moção nessa casa em apoio à PL que está tramitando no Senado, 5864, se eu não me engano, ou 5824, que realmente é a PL do piso salarial para o enfermeiro, para o técnico de enfermagem e para a parteira. Por quê, Mazzutti? Porque não se tem um piso salarial hoje, né? E tem que se ter, essas pessoas têm que ser valorizadas. E no mais, Mazzutti, é realmente contar com Deus, né? E nos despirmos de qualquer intolerância, Mazzutti. Pois quando tu está fazendo um bem ou quando tu está levantando uma bandeira, tu tem que saber, as pessoas têm que saberem que é por causa que tem uma causa realmente social, uma causa de nobreza ali atrás, que precisa ser representada, né, Mazzutti? E isso não é ser demagogo, Mazzutti, isso é ser humano, e é isso que nós temos que ser. Temos que nos despir. Voltamos, Mazzutti. Aí, ó. Me perdoe. Me perdoe aí. Deu um contato lá. Então, a gente já estava encaminhando o encerramento, nosso tempo está esgotado. Eu quero te agradecer a tua presença aí e a gente volta a conversar sobre esse assunto com certeza. Aí, obrigado pela presença. Te desejo um bom dia, um bom final de semana que já está chegando aí, tá bom? Mazzutti, muito obrigado. Desejo saúde e paz a toda a população taquarense e estamos juntos. Grande abraço. Abraço, tá aí Telmo Vieira, vereador do PTB, tivemos alguns cortes aí, mas isso é da tecnologia, da internet, né? Ele está fazendo através do telefone lá, e quando entra uma ligação, dá esses cortes aí, mas deu para entender muito bem o recado que ele quis deixar, né? Agradecemos a presença dele aqui no blog do Mazzutti.